Então, não estava nos meus planos não, aqui nesse curso, nessas aulas, dar um catequese sobre o que é a Santa Missa, de verdade, né? Mas eu percebi que não vai adiantar nada eu ficar falando de música litúrgica e das regras do que os músicos católicos podem e não podem fazer, se a maioria das pessoas não fazem ideia ainda, não entenderam o que é o Santo Sacrifício da Missa, quem é Nosso Senhor sacramentado, o Santíssimo Sacramento do altar, né? Percebi isso recentemente até, sempre com as mensagens de críticas que recebo lá no Instagram da banda, ou por comentários aqui no YouTube mesmo, no Facebook, de pessoas que eu falo a obviedade das obviedades lá, né? Falo que não pode tocar pandeiro na missa, que não pode sambar na missa, essas coisas, e o pessoal vem indignado falar que pode sim, porque a missa é um ato de louvor, e é a festa da comunidade e tal, então não tem por que não, se as pessoas se sentem bem lá, louvando a Deus dessa forma. Eu percebi que não tem como bater boca em cima disso falando de leis. A pessoa não faz a menor ideia do que é a Santa Missa. É muito triste isso. Eu não fico com raiva, eu fico com muita tristeza, porque são pessoas de meia idade aí, gente que está há 50 anos participando da missa, mais de 50 anos participando da missa, e não sabe o que é a missa. Infelizmente não teve uma boa catequese, infelizmente às vezes os próprios padres não estão ensinando, vai saber por quê. E, enfim, vou ter que falar um pouco aqui sobre isso, brevemente, mas vai dar para entender, mais ou menos, o que é a Santa Missa. Vou começar com a minha história. Eu fui protestante até uns 14, 15 anos, até o meio da adolescência, aí, mais ou menos, né? Então, fui me tornando católico de pouco em pouco, né? Quis conhecer a Igreja Católica, primeiramente para ter argumento de autoridade para criticá-la, né? Porque aí eu ia poder falar mal do Papa, de Nossa Senhora, dos santos com autoridade, porque eu participei lá de um retiro ou outro e agora eu conheço de perto, então posso falar mal mesmo. Só que não foi bem assim. Nossa Senhora me deu uma graça extraordinária de ter uma gotinha de humildade. E conforme eu fui conhecendo as coisas, eu contrastava de verdade aquele argumento protestante com o que o catecismo falava, com o que a fé católica falava de verdade, e não a fé que aparecia nas novelas da Globo. E vi que eu estava enganado. Mas enfim, e conforme eu fui nos primeiros anos de vida católica, tem mais de 10 anos, mais ou menos, e eu participava muito de grupo de oração, de retiros, e ia com alguma frequência à Santa Missa. Não era muito assíduo, mas ia à Santa Missa. E a Santa Missa era o que menos tinha graça para mim. Eu não fazia ideia do que era Santa Missa na época. Na época, o que eu achava que era Santa Missa? É aquilo que eu ouvia nas homilias, que é a festa da comunidade, que é um momento de comunhão entre todo o bairro, entre todas as pessoas, momento de fraternidade, de igualdade, onde a gente está lá para fazer um ato de louvor a Deus e comer o pão da comunhão, que representa Jesus, e esses monte de lugar comum, esse monte de jargão que não quer dizer nada, sabe? É coisa muito pequena. Então, para mim, a missa era aquilo. E o grupo de oração era muito melhor, os retiros eram muito melhores. Qualquer coisa que eu fizesse com meus amigos rezando no mato era muito melhor, rezar o rosário era muito melhor. Para que a missa estava muito sem graça, era muito pequeno, eu não via valor nenhum na missa, porque eu achava que a missa era aquilo, porque foi aquilo que me ensinaram durante os meus primeiros anos de católico, né? Às vezes você está, não sei quantos anos você tem, de católico, né? Às vezes você nasceu católico, está assistindo esse vídeo, e para você, meu amigo, a missa é isso, porque foi isso que você ouviu até agora. Mas a missa não é isso. Se a missa fosse isso, é pequeno demais, entendeu? Teve um ponto onde tudo mudou na minha vida, quando eu comecei a estudar o catecismo da Igreja Católica. Foi quando eu li essa frase no catecismo que eu vi que tinha algo de errado com o mundo, com a minha vida. Presta atenção no catecismo diz, no que o catecismo diz. A Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã.
Quando eu li isso no catecismo, eu fiquei meio chocado, tipo, fiquei meio perdido de verdade, não é frescura aqui que eu estou querendo fazer drama por causa do vídeo, não, eu fiquei meio perdido. Porque eu já tinha entendido que a Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, era o sustento de toda a verdade, era a verdade, né? A igreja padecente, militante, gloriosa, a igreja era a própria verdade. Então, se o catecismo está dizendo isso daí, na hora eu me toquei, porque o catecismo não pode estar errado. Se o catecismo estiver errado, então a Igreja Católica está errada, então a própria estrutura da realidade não devia existir, não faz sentido, o catecismo está certo. Se o catecismo está certo, e a Santa Missa é o fonte e o ápice deveria ser o ápice da minha vida de cristão, a fonte, o centro da vida do católico, deveria ser a Santa Missa, então tem algo de errado com essas missas, porque eu não estou entendendo nada, o negócio está sendo chato, mesmice demais, chato demais, não vejo sentido, não é para aquilo ser o centro, o ápice da vida do cristão, não estou entendendo, tinha alguma coisa que estava fora do lugar. E aí eu fui estudando e aprendendo que a Santa Missa não é esse negócio de comunidade, toda essa ladainha, essa história de união, comunidade, vamos estar aqui para louvar a Deus, essas coisas todas, é secundário. É secundário. A Santa Missa é a atualização da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e a ressurreição dele. A Santa Missa atualiza a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Santíssimo Sacramento não é um símbolo. O Santíssimo Sacramento não é mais um símbolo, não é um memória, não está lá para simbolicamente, apenas espiritualmente, assim, de alguma forma, que eu sinto no meu coração me unir a Jesus Cristo. Não, é o próprio Deus encarnado. O Santíssimo Sacramento do altar é Jesus Cristo que se encarnou, e mais do que a humilhação da encarnação, e mais do que a humilhação da morte, sendo massacrado na cruz, é nosso Senhor Jesus Cristo que se encarna, morre na cruz, ressuscita, e aí numa loucura que era impossível dos anjos preverem, ele decide se humilhar na aparência de um pão inanimado, que fica à disposição das mãos do sacerdote para ser feito com o corpo dele o que quiser. Ele se coloca à disposição dos homens, até mais do que se colocou à disposição dos algozes na cruz, para que a gente possa se unir com ele de uma forma que não dava para um ser humano prever, não dava para os anjos preverem, não dava para alguém imaginar uma loucura dessa do próprio Deus, que se torna um pão para que a gente possa comer a carne dele, comer a carne de Deus na aparência de um pão, para que não pudesse haver uma união maior. É muita loucura, é algo que, se você junta todas as religiões pagãs, todas as seitas, que é tudo falso, é tudo mentira. Tem alguns pontos que são prefiguração da fé católica, da religião católica, da verdade. Você junta todas as loucuras, as histórias mais assombrosas de todas as religiões pagãs. Nenhuma loucura conseguiria imaginar uma coisa dessa. Que aconteceu de verdade. Um Deus louco de amor por mim e por você se encarna, morre na cruz. Depois ressuscita e decide se tornar até o fim dos tempos. Decide dar o poder aos homens, para que até o fim dos tempos esses homens, esses sacerdotes, transformem um pedaço de pão em Deus vivo, para que nós, os homens, pecadores que somos, pudéssemos comer a carne de Deus e beber o sangue de Deus. Meu Deus, é muita loucura, velho. Que é isso? E a missa, a que atualiza, que acontece novamente sobre o altar, a paixão assombrosa, o massacre que Jesus Cristo sofreu? Que é isso, meu Deus do céu? É muita loucura, isso é a Santa Missa, meu amigo. Isso é a Santa Missa. Quando você entra na igreja e a Santa Missa vai ser celebrada, você está entrando no Calvário. Espiritualmente não há diferença alguma. Você está duvidando do que eu estou falando? Você acha que é muita loucura de um jovem aqui que gosta da tradição católica, que não é bem assim, e temos que entender que no nosso mundo moderno de hoje em dia
tem que ser um pouco diferente, tem que abrir espaço para algumas coisas. Enfim, você não acredita que... Você acha que não é bem assim, né? Eu vou ler então algumas coisas. Vai ter algumas sequências de frases sobre santos católicos e o catecismo da igreja também. Que santos falaram, doutores da igreja falaram e que o catecismo da igreja católica fala. Se aí você não acreditar mesmo e continuar achando que não é assim, não é a atualização do sacrifício da cruz, não é Deus no Santíssimo Sacramento, é só memória, é só uma imagem, é só um símbolo, então tenha consciência de que você não é católico. Tudo bem? Com todo respeito aqui, mas é um fato, não estou te julgando não, tá? É fato, o que eu vou falar aqui não sou eu falando, são os doutores da igreja falando, é o catecismo falando, é a fé católica, é o básico da fé católica. Santa Missa e o Santíssimo Sacramento do altar. Se você não quiser acreditar, você não tem a fé católica. Isso é uma coisa óbvia, não é julgamento meu. Então vamos lá? Olha que loucura. Catecismo da Igreja Católica. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. E aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. Porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo, que a si mesmo se ofereceu outrora de modo cruento sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Não dá para ser mais claro que isso, né? O mesmo Jesus Cristo, que morreu na cruz, que está sentado agora nesse instante em seu trono no céu, está também nesse mesmo instante no sacrário da sua paróquia, da tua capela. Está nesse instante nas mãos de muitos sacerdotes que estão celebrando a Santa Missa. É o mesmo Deus Jesus Cristo, na cruz, em glória no céu, e humilhado na aparência de um pão nos sacrários, tendo a sua morte na cruz atualizada na Santa Missa. Vamos continuar. Santo Tomás de Aquino, tanto vale a Santa Missa quanto a morte de Jesus na cruz. Eu acho que não dá para ser mais resumido e mais claro, mais objetivo do que isso, né? Tanto vale o Calvário, a morte de Jesus na cruz, quanto vale a Santa Missa, porque são a mesma coisa. Porque a Santa Missa é a atualização, é a morte de Cristo na cruz, é a paixão de Nosso Senhor. Deu para entender, eu acho já, né? O próprio Deus não pode fazer algo maior e mais sagrado do que a celebração da Eucaristia de Santo Afonso Maria de Ligório. Sem a Santa Missa, o que seria de nós? Todos na terra pereceríamos, já que somente isso pode deter o braço de Deus. Sem ela, certamente que a igreja não duraria e o mundo estaria perdido sem remédio, de Santa Teresa de Ávila. Ainda no Catecismo da Igreja Católica, veja bem, ele fala muito sobre a Santa Missa e fala muito também sobre o que é o Santíssimo Sacramento do altar, que é Nosso Senhor. A força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tomam sacramentalmente presentes, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue do mesmo Cristo. O seu sacrifício oferecido na cruz, de uma vez por todas, tornam presentes. Não dá para ser mais claro, gente. Então, meus amigos, eu acho que deu para ficar mais ou menos claro, né? Foi bem breve, bem raso, mas tentei fazer o que eu pude aqui, né, em um vídeo curto, um vídeo pequeno, e em um curso aqui também que não é voltado para a Santa Missa, para os sacramentos. Mas para você, músico católico, entender de que a Santa Missa não é uma festa de louvor simplesmente. A Santa Missa é o Calvário. Santa Missa é o Calvário. E se você, para finalizar aqui o vídeo, se você ainda acha que isso tudo aqui foi muito medieval demais, e é catecismo, é muito romano, e não tem nada a ver com os tempos de hoje, já passou, agora a gente está na época do Papa Francisco. Papa Francisco que está renovando muitos pensamentos e atualizando a igreja no mundo moderno. Vamos então ver o que o Papa Francisco diz e ensina à Igreja Católica
sobre o que é a Santa Missa, tá? Que é para, de uma vez por todas, ninguém mais encher o saco falando algo contrário nesse assunto. Palavras do próprio Papa Francisco, atual pontífice da Igreja Católica. Quando vamos à missa, é como se fôssemos ao Calvário, é a mesma coisa. Mas pensai, no momento da missa vamos ao Calvário, usemos a imaginação e sabemos que aquele homem ali é Jesus. Mas será que nos permitiríamos conversar, tirar fotografias, dar um pouco de espetáculo na Santa Missa? Não, porque é Jesus. Certamente estaríamos em silêncio, no pranto e também na alegria de sermos salvos. Quando entramos na igreja para celebrar a missa, pensemos nisso. 2 pontos. Entro no Calvário, onde Jesus oferece a sua vida por mim. E assim desaparece o espetáculo. Desaparecem as tagarelices, os comentários e estas coisas que nos afastam de algo tão bonito que é a missa, o triunfo de Jesus. Quando eu entro na missa, eu entro no Calvário, diz o Papa Francisco. Então, meus amigos, encerrou o assunto? Roma locuta, causa finita. Roma falou, o Vaticano falou, a Igreja Católica falou oficialmente, o assunto está encerrado. Inclusive, nós da banda Terra da Cruz temos uma camiseta muito bonita com essa frase, hein? Vou ver se dá para colocar alguma imagem da camiseta aqui, para você comprar e aproveitar. E é isso, meus amigos. Não, um adendo aqui que eu não ia colocar não, mas vale a pena porque esse é um assunto que todo mundo sempre pergunta muito. Como nós devemos nos comportar na Santa Missa? Né? Porque se é o Calvário, se é a atualização da paixão de Nosso Senhor, se não é um pedaço de pão, mas que lembra Nosso Senhor e que é um símbolo, mas eu acabei de descobrir que é o próprio Cristo, humanado, glorioso Deus, como é que eu me comporto? Eu que estou assistindo a missa ou eu músico? Como que eu devo me comportar na Santa Missa? E São Leonardo de Porto Maurício nos responde de forma maravilhosa. Presta atenção. Eis o meio mais adequado para assistir com fruto à Santa Missa. Consiste em irdes à igreja, como se fosseis ao Calvário, e de vos comportardes diante do altar, como o faríeis diante do trono de Deus, em companhia dos santos anjos. Vede, por conseguinte, que modéstia, que respeito, que recolhimento são necessários para receber o fruto e as graças que Deus costuma conceder àqueles que honram com sua piedosa atitude mistérios tão santos. A Santa Missa é a graça das graças, Nosso Senhor que está lá e Ele é a fonte de todas as graças, mas cada um consegue acolher essas graças, toma posse dessas graças, recebê-las de modo diferente. O que vai diferenciar? O modo com que ele assiste a Santa Missa, né? Se está em estado de graça, se está confessado, a piedade que ele está lá consciente do que está acontecendo, né? Com devoção, com o coração na mão, querendo colocar o coração sobre o altar para ser imolado com Cristo. Enfim, façamos a nossa parte, como músicos católicos, nos comportemos bem na Santa Missa e entendamos que a nossa música é um canto litúrgico, é a trilha sonora do Calvário, é a trilha sonora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós realmente não podemos tocar qualquer coisa, não podemos fazer o que quiser, não podemos nos comportar de qualquer forma. Que Maria Santíssima seja conhecida e amada cada dia mais, e viva Cristo Rei! Salve Maria, meus amigos. Se você está gostando das nossas músicas e informações, eu peço que apoie a Banda Terra da Cruz. Acesse o link do Apoia-se aqui na descrição desse vídeo e contribua com qualquer valor. A sua ajuda é muito importante para continuarmos fazendo esse trabalho. Também não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Viva Cristo Rei!